Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, nosso canal aqui no YouTube de divulgação dos nossos encontros de cinema e psicanálise, que acontecem todos os meses, presencialmente, aqui em Londrina, no auditório da nossa Associação Médica de Londrina, no espaço AML Cultural. Desta vez, neste mês, com o filme Silver Lining Playbook, ou O Lado Bom da Vida, esse filme interessantíssimo aí de 2012, dirigido pelo David Russell, baseado num romance escrito pelo Matthew Quick, que também, junto com o David Russell, assina o roteiro desse filme, né? E que foi, ali em 2012, um grande sucesso de bilheteria, graças principalmente ali ao protagonismo, né, do Bradley Cooper, da Jennifer Lawrence e o sempre impagável Robert De Niro, fazendo o papel de Pat, o nosso personagem principal. É um filme que foi premiadíssimo, com mais de 80 prêmios aí internacionais e que recebeu também mais de 100 outras indicações, com destaque para o prêmio do Oscar de melhor atriz no papel coadjuvante, que foi para Jennifer Lawrence, né? Este filme passa-se ali nos Estados Unidos e dentro de uma conjectura, dentro de uma realidade bastante contemporânea, apesar do filme ser ali já de algum tempo atrás, já de seus mais de 10 anos aí, da sua ambientação. O Lado Bom da Vida, Silver Linings Playbook. Vamos dar aqui algumas indicações a respeito aí da sua narrativa, da sua história, né? Um filme divertidíssimo, um filme que traz ali, já de cara para nós, essa questão de um lado bom, né, da vida, ou seja, de cara nós podemos dizer que haveria, então, pelo menos um lado não bom, um lado ruim da vida, né? E, de fato, o filme vai abordar um caso ali de um paciente nitidamente com um transtorno bipolar, né? Uma patologia aí que merece uma atenção, de uma prevalência crescente, né? E isso traz algumas questões para a gente pensar nesse diálogo entre psiquiatria de um lado e a psicanálise do outro, né? Mas falando a respeito justamente da vida, esta vida que traz gratificações e frustrações, que teria um lado bom e também seus lados não tão bons assim, né? E faz-nos já de cara lembrar, né, dos primórdios da vida, aonde predomina na mente humana, na mente do sujeitinho humano que acabou de vir esse mundo, essa dissociação, né? Nos primeiros meses, o bebê ainda está aprendendo a distinguir o eu do não eu, o dentro e o fora de mim, né? E só com o amadurecimento é que a função de integração, de ver mais de um lado da mesma coisa e de poder entender que ele é um e o outro é o outro, somente à medida que vai se dando o processo de amadurecimento ali ao longo dos primeiros meses de vida, ao longo da primeira infância, e geralmente vamos levando até uma vida inteira para amadurecer a nossa capacidade de compreender os vários lados que tem a vida, né? Mas, nesse sentido, aí, pensando, o transtorno bipolar se caracterizaria bastante por essa dificuldade de uma capacidade de síntese, de integração bastante prejudicada, uma intolerância ali à frustração que indica a persistência, né, de um ideal assim, de só um bem-estar, de uma felicidade, de um estado alegre, que a vida real não consegue de forma alguma garantir, né? Se a gente fosse falar em termos gramaticais, é como se o amadurecer fosse, na verdade, poder incorporar ao vocabulário afetivo, representacional do sujeito humano, no vocabulário dos afetos, a conjuntiva e.
né? Ampliando aí esse estreitamento dissociativo de só se conhecer o ou. O sujeito ou é bom ou é mal, essa situação ou é boa ou é má, né? Que é um funcionamento bastante primitivo. O preço a pagarmos por essa integração é justamente o questionamento e até a perda dos ideais, dos padrões idealizados de vida, de expectativas, a perda de garantias, né? Uma evolução, como se a gente fosse falar ali nos termos de Melanie Klein, né? No primeiro ano da vida de um bebê, poder evoluir dessa posição esquizoparanoide para uma posição depressiva, para uma posição integrada, para uma posição de maior capacidade de síntese, né? O filme começa, né, com o nosso personagem principal, o Peck, né, institucionalizado. Né? Parece que ele está falando sozinho. Né? E ele está se dirigindo a uma tal de Nick, um outro a quem ele se dirige. E nós viremos logo a saber que se trata da sua ex-mulher, que dele se separou e que ele tem a ideia fixa, o ideal, a vontade muito intensa de poder reconquistar. Né? A câmera faz uma varredura ali pelo quarto dele, dentro daquela clínica, daquele hospital, e entre os objetos e as mobílias de seu quarto, a gente vê lá um saco plástico para lixo sobre a cama, né, dele, e um cartaz manuscrito lá em maiúsculas na parede, né, Excelsior. É a palavra que vem do latim excelso, elevado, alto, que do participio passado do verbo excellere, significaria elevar, erguer, levantar ao alto, sobrepujar, tá? E que, ao longo aí do filme, nós vamos descobrir que é como se fosse, para ele, um lema que ele adotou, uma palavra de ordem, né? Com um sentido assim de sempre pensar positivo, tentar manter o ânimo, ir em frente, né, buscando a meta mais elevada, apesar de sempre algum obstáculo ou aspecto negativo da vida inevitavelmente acabar surgindo sempre. Né? Ele, nessa instituição, ele engana a enfermagem do hospital e ele não toma suas medicações. E com isso já nos vemos diante de uma tensão muito típica aqui dos nossos tempos, tá? De um lado, a gente vê esse perigoso preconceito contra a medicação psiquiátrica, né? O preconceitos contra a medicação, que na verdade são uma espécie de corolário dessa psicofobia dos nossos tempos, que acaba funcionando como se fosse um pensamento mágico, tá? Mais ou menos assim, o medicamento, se ele é a evidência do meu transtorno mental, logo, se eu não tomo medicamento, eu não tenho, então, problemas mentais. Tá? Como se fosse assim, colocando o carro na frente dos bois. E esta recusa perigosa, conforme a situação, representa, antes de mais nada, aí uma regressão, um retrocesso a tempos pré-freudianos aí da saúde mental, da psiquiatria. Tá? Mas, por outro lado, precisamos reconhecer também que existe esta tendência também da psiquiatria de uma hiperprofusão compulsiva de diagnósticos e esse outro corolário que acaba sendo a medicalização da vida. É o preço que muitas vezes se paga por uma psiquiatria cada vez mais regida por manuais classificatórios descritivos que podem até ter o mérito de ter unificado aí a linguagem científica, unificado, né, a babel de terminologias de diagnósticos psiquiátricos mundo afora, mas que, por outro lado, oferece ao médico, por melhor que seja, mais atento que esteja, apenas uma fotografia, no máximo uma foto, um recorte da realidade, mais do que um filme, mais do que alguma coisa aí contínua. É um ponto de discussão importante que a gente tem observado, que a gente precisa trazer à tona. Né? Ele engana, e aí a gente lembra-se de vigiar e punir, e essa ridícula inutilidade, realmente, aí, das vigilâncias, né? E ele estando ali no meio do hospital, surge, de repente, a mãe, poderosa mãe, que retira o menino.
né? Dizendo que já estava ali há 8 meses. 8 meses é um pouco menos que uma gestação, né? Que é normalmente de 9 meses. E ela disse que já passou tempo demais e retira o menino de lá. O menino, na verdade, um homem de seus 30 anos, né? Que tem porque um funcionamento marcadamente infantil, impulsivo, muitas das vezes. Daí os critérios aí para o transtorno afetivo bipolar nesse personagem aí do filme, tá? E ele costuma dar um migué, né? Ele costuma trapacear ali com a mãe, ele enrola, ele coloca para dentro do carro, quando estão saindo do hospital, um amigo que estava internado também, e dizendo que o amigo também tinha tido autorização para sair, e, na verdade não tinha tido, e ele enfia a mão no volante da mãe, pede para a mãe parar o carro, e nessa hora a gente vê uma coisa perigosa, típica também, porque ele expande seus movimentos impulsivamente, e nesse ato impulsivo, ele desmente o perigo de agarrar e virar o volante do motorista. Estamos vendo ali, em pleno funcionamento, em plena operação, um eu onipotente, imune a qualquer limite, imune, que se acha imune à castração, né? Uma das características aí que vai marcar o personagem, que marca esse transtorno psiquiátrico também, que ele retrata tão bem, né? Chegam em casa, ele se encontra com o pai, e aí já vemos a coisa se tornar mais complexa, porque na configuração familiar dele, esse pai é um jogador, apostador, compulsivo, também impulsivo, bastante supersticioso, quer dizer, ele já vai preenchendo também ali alguns critérios ali para o transtorno obsessivo compulsivo, ou neurose obsessiva, como dizemos aí, psicanálise, né? Ele também tem problemas com impulsividade, incluindo agressividade, ele está cumprindo uma restrição de ir a estádios por comportamento violento, e ele é, curiosamente, homônimo do filho. O filho tem o mesmo primeiro nome que ele. E a gente pode dizer a dificuldade que vai ter este pai de se ver em alguém tão parecido consigo mesmo. E a performance aí do Robert De Niro deixa as situações ainda mais atraentes. É uma figura fascinante que aparece aí ao longo da narrativa do filme, né? Nessa família, essa mãe, por seu lado, sempre aparece tentando conciliar, apaziguar os ânimos. Ela fica visivelmente angustiada nas situações de tensão entre pai e filho, entre um irmão e o outro, né? Aliás, por falar em irmão, nós vimos assim que quando ele entra, já tinha notado que seu retrato tinha sido retirado da parede, e nessa família, são 2 filhos, são 2 irmãos, os filhos parecem ocupar também um lado bom e o outro lado não tão bom, porque o próprio irmão dele, seu irmão Jake, rivaliza com o Pat o tempo inteiro, né? Ele sempre faz questão de demarcar sua superioridade excelsa, vamos dizer assim, né? Será que, então, a Pat, né, resta contentar-se com o lado não bom da vida em família? Né? A tensão entre eles vai ficando cada vez mais evidente, e há uma cena antológica, né, de tensão e de exaltação deste irmão, né? O Pet se torna um leitor compulsivo, ele se mostra um devorador de livros, e a motivação nos é revelada. A motivação dele é Nick. Nick também era professora na mesma instituição de ensino que ele era o professor, onde ele tinha perdido o emprego. Ele quer devorar toda a bibliografia que ela recomenda aos seus alunos. Ou seja, falamos aí de uma idealização infantil mediante essa fantasia de incorporação oral, primitiva. Devorar livros seria equivalente, então, a tornar-se quem a Nick quer que ele seja, né? E daí a atuação tão compulsiva, né, dele em relação aos livros, mas surge um problema. Ele está lendo um dos livros, e ao terminar um dos livros, ele parece não gostar do final.
né? É uma passagem significativa do filme, logo no começo. Ele atira impulsivamente o livro pela janela, quebra a vidraça com isso, o livro cai no chão e a gente vê a capa. O livro é o Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, né? Que é uma história sem final feliz. Uma história em que não há silver lining. Não é um silver lining handbook, não é um manual de lado bom da vida. É um final triste, contraria a expectativa de viverem felizes para sempre. E já aparece ali, então, a menção à dança, na fantasia idealizada de Pet para o final do livro, ele faz uma referência, né? O que é tomado como agressividade, intrusão, ele vai para o quarto dos pais, né? A gente vê ali, na verdade, a expansão de um eu grandioso, grandiloquente. A mãe tem que gritar com ele, filho, mas são 4 horas da manhã. Uma característica, né? Esse eu obriga o sujeito a uma necessidade diminuída de sono, né? Como se essa pulsão de retorno ao ventre materno de que nos fala Freud fosse, no fundo, aterrorizante também para o eu expandido do paciente num funcionamento maníaco, hipomaníaco, bipolar, né? O seu saco plástico, que ele acredita que o ajuda a emagrecer, acaba nos fazendo lembrar aí as terapias contemporâneas sem fundamentação científica, né? E, na verdade, parece que ele, de fato, emagreceu bastante no hospital. Então, o que parece, a compulsão também era bastante alimentar, né? Transtornos alimentares e seu lado maníaco, assim como na anorexia nervosa nós temos um componente histérico, um componente obsessivo, costuma muitas vezes passar desapercebido na clínica do psicólogo, na clínica do psiquiatra. Vale a pena estar atentos aí também em relação a isso, né? E aí, finalmente, nós chegamos a conhecer o seu terapeuta, o terapeuta com umas condutas assim, no mínimo questionáveis, porque logo na sala de espera ele provoca intencionalmente um gatilho, tocando aquela música que ele sabia que ia mexer, a música do casamento dele, né, do Patrick com a Nick, que iria mexer com ele, porque traz uma lembrança dolorosa, que daqui a pouco a gente vai ver qual é, né? E uma conduta, então, bastante questionável, sem dúvida. E é uma atuação sem brilho, tendendo ali, quem sabe, ao medíocre por parte do terapeuta. Seus conselhos se resumem a incentivos comportamentais, a exigência da medicação, né? Parece que tem pouco a acrescentar, mas é neste momento em que o Petri recorda, né? E recorda e nos faz vir a saber, portanto, a revelação da cena desencadeante do surto que ele teve antes da sua internação, né? A traição da mulher com o seu colega professor, que é uma cena dolorosa, uma cena que desencadeou uma crise marcada pela violência. Ele espanca o professor, que era colega dele também na mesma instituição, tá? Podemos aí supor, então, que é uma reprise de uma cena com o irmão de Pet, provavelmente fantasiado terrorificamente como o preferido da mãe, né? E ilustra a compreensão psicanalítica do transtorno bipolar. Este estado maníaco, eufórico, impulsivo, grandioso, expansivo do Pet, como sendo uma tentativa psicótica, uma tentativa com alto preço a pagar, uma tentativa inadequada, é claro, né? Mas é uma tentativa de se distanciar, de se afastar desse polo terrivelmente depressivo, melancólico, doloroso, que ameaça o eu com uma dor e um sofrimento insuportáveis, né?
Vejam como que nós passamos aqui somente os primeiros 12 ou 15 minutos de filme. E já temos fundamentalmente todos os elementos para pensar o sofrimento de Pat, né? Essa sequência, inclusive, termina com uma sequência de cenas impressionantemente caótica e hilária, né? O pai, com o seu pensamento mágico obsessivo, segurando ali o lencinho verde, tem que sentar em tal posição, os controles da televisão, do vídeo, tem que estar em determinada posição, né? E o time faz um touchdown, né? O time que ele torce, né? E ele entra no estado de euforia, de exaltação, faz um gancho, abrindo parênteses aqui, né, para nosso país, por exemplo, onde tem tanta popularidade, né, especialmente o futebol, o que é que faz alguém, de fato, ser superior, excelso, só porque seu time predileto foi campeão ou fez uma grande vitória? Né? O que se pode esperar, para falar de um ponto ainda mais sério, ainda mais delicado, o que se pode esperar de um país em que os escândalos políticos são vividos como duas torcidas, essa polaridade, né, em um estádio? Curiosamente, no entanto, costumam receber menos atenções esses fenômenos aí sociais, culturais, do que os transtornos psiquiátricos. Vale a pena abrirmos o olho. Né? Até mesmo aparece de forma bizarra, de forma cômica aí nessa comédia romântica, né? Um jornalista querendo fazer entrevista que nos faz lembrar também, que traz um alerta para profissionais da mídia, né? Jornalística que, nesses tempos também polarizados, vem estado sob suspeita, e não necessariamente tem se demonstrado sempre assim, muito sensíveis ao sofrimento e à dor. O importante é publicar notícias, né? Uma impressionante tendência também, um acolhimento nas mídias, nas redes sociais, na mídia televisiva, na mídia impressa, né? A divulgação de muita bobagem que se, tá? Conselhinhos de autoajuda, fórmulas prontas, dizendo o que o ouvinte deve sentir, ajuda a gente a ficar alerta, no sentido de desconfiar mesmo de matérias que falam o que é agradável de se ouvir, né? Muitas vezes até em nome da psicanálise, sendo que o próprio Freud costumou comentar que a psicanálise não é um meio de se tornar popular, né? Portanto, muita popularidade aí em nome da psicanálise faz a gente pensar que tipo de concessões essa suposta psicanálise está fazendo. Né? E o filme, então, nos seus primeiros 15 minutos, trouxe para nós todos os elementos. Poderia ter terminado aqui, né? Mas o filme prossegue. A Tiffany, né, Jennifer Lawrence, aí, no seu papel que lhe rendeu o Oscar, ela é apresentada, né? Ela também provavelmente tem algum grau aí de um transtorno provavelmente afetivo, bipolar, né? Um lado ruim da sua vida passa pelo luto pelo marido que faleceu, uma situação em que traz a ela muita dor e um sentimento de culpa, circunstâncias nas quais o marido veio a falecer tragicamente em um acidente, né? E aí também vemos, então, este lado compensador. A Tiffany entrou no histórico dela, a gente vem a saber, numa sequência muito promíscua de atividade sexual, saindo com vários parceiros, né? Pegando até uma fama, colando na sua imagem social aí uma fama em relação a isto, tá? E, por outro lado, entretanto, ela encontra um ponto de sublimação, um ponto de extravasamento de suas demandas pulsionais na dança. Né? A dança que já tinha sido, a gente já sabia que o Pat detestava, né? Mas que sublima também com ela, porque ela acaba impondo a ele condições, ele naquela obsessão de recuperar a namorada dele, a esposa dele, melhor dizendo, e ela nitidamente, né, à medida que a amizade entre os dois vai se desenvolvendo,
claramente tendo uma forte empatia e amizade, né? Claramente se sentindo atraída por Pat, né? E isso vai prosseguindo, né? Até o momento clímax da relação dos dois, que é aquele concurso de dança, que também tem uma nota hilária, né? Porque eles recebem ali uma nota pequena, uma nota medíocre, né? E comemoram, porque aquilo estava implicado numa aposta que o pai do Pet havia feito, e, nesse sentido, fica o júri com a pergunta sem entender nada, aquela exaltação, aquele júbilo, né, por uma nota. O júri se pergunta, mas como alguém pode comemorar tanto uma nota assim? Tá? E é assim que o filme vai caminhando para o final. O retrato do Pet é recolocado na parede, tá? E retoma-se o caminho rumo a um ideal de família que, na verdade, sempre esteve presente no filme. Pouco importa-se mais nas aparências do que na realidade, né? Na família do amigo, as coisas não estavam tão bem assim. E aí fica para nós essa pergunta, né? Assim, entre um livro com um final não tão feliz, tá? E um ideal excelso, da palavra excelsior, que ele tinha lá no quarto, o filme, claramente acaba optando ali pelo final feliz, pelo final jubiloso, né? Com esse ideal preservado aí de uma família feliz, né? Sendo que na própria família do amigo do Pet as coisas não estavam tão bem assim, né? E é dessa forma que o filme vai e caminha para o seu final, e é um final feliz que merece um pouco a nossa crítica, que merece um pouco a nossa atenção, porque na vida real nem sempre as coisas são assim. E raramente os finais são apenas felizes, né? Então, é um excelente filme, um filme acima da média. Essa nossa crítica ao final feliz, né? Essa nossa crítica ao seu final feliz não invalida este ponto forte, que é tratar com humor e delicadeza temas muito sensíveis, como o sintoma psiquiátrico e o sofrimento psíquico no geral, particularmente aí no caso do transtorno afetivo bipolar, né? Sobre o sofrimento psíquico, seja ele relacionado ou não à bipolaridade, tá? Fica a nossa recomendação. O sofrimento psíquico é real. Portanto, muito cuidado com o preconceito que, em relação ao outro, tem esse efeito estigmatizante e discriminador que só gera mais sofrimento, inclusive na perspectiva do laço social. Em relação a si mesmo, cuidado também. Se você for capaz de admitir que é humano e que, por alguma razão, você está sofrendo, procurar ajuda profissional qualificada é importantíssimo. Uma boa avaliação por um psiquiatra qualificado poderá prevenir a piora clínica e poderá prevenir a cronificação, que é sempre tão deletéria, tão prejudicial. Se, porventura, uma medicação for indicada, ao menos em uma fase do tratamento, a decisão sempre será tomada a dois, nunca será imposta a você, né? E, em todos os casos, procurar um analista. A despeito das resistências típicas aí do nosso tempo, resistências, aliás, à psicanálise sempre existiram, né, nasceram com a própria psicanálise, né, desde os tempos de Freud. Apesar dos preconceitos, né, muitas vezes calcados numa arrogância ou ignorância mesmo, inclusive, infelizmente, nos meios médicos, né? E apesar até dos maus profissionais que falam em nome de um arremedo de psicanálise, a psicanálise continua aí sendo a mais vigorosa e potente alternativa à alienação de si e à sujeição ao sintoma psiquiátrico, né? Por isso que nós costumamos dizer que Freud, hoje, é uma clínica para o nosso tempo, né? Então é isso, pessoal.
Se você tem aí observações, leituras sobre este filme, que fizemos apenas resumidamente aqui, algumas ponderações, né? Compartilhe nos comentários aí embaixo. Siga-nos também nas redes sociais. No Facebook temos um grupo ali com a programação, e no nosso perfil do Insta também, procure por Luz, Câmera, Pulsão, né? E obrigado pela atenção. Nosso muito obrigado aos que vêm participando ali ativamente, de forma presencial, dos nossos encontros de cinema e psicanálise. Sempre são gratuitos e abertos ao público, funcionam ali na sede da AML Cultural, na Praça da Concha Acústica, aqui em Londrina, no centro de Londrina. Fica o nosso agradecimento especial aos residentes da psiquiatria da nossa Universidade de Londrina, tá? Que dessa vez foram representados, né, pela doutora Luísa Manfredi, com sua participação, trazendo uma excelente síntese ali dos aspectos psiquiátricos do TAB e de outros diagnósticos aí, levantados aí também no filme, né? O nosso agradecimento especial à Associação Médica pela gentil cessão do espaço AML Cultural. Até a próxima, portanto. Mês que vem voltaremos com mais um Luz, Câmera, Pulsão, encontros de cinema e psicanálise. Um abraço a todos.